precisa entender que a venda, aquele cliente ele vai comprar, ele vai consumir. A questão é se ele vai consumir amanhã na sua loja ou na loja do seu concorrente. Se você entender isso profundamente, você vai entender o valor que aquele suco, que aquele café geram na sua vida. Bom dia! Na live de hoje vamos falar sobre aquele cliente que está só dando uma olhadinha. Quando o cliente diz, estou só dando uma olhadinha, o que você faz? É disso que vamos falar hoje. Principalmente quem vive no varejo precisa muito dessa informação para aprender a abordar aquele cliente que fala, estou só dando uma olhadinha. Como que a gente faz com esse cliente para captar esse cliente, para pescar esse cliente e para que ele venha fazer negócio com a gente, para que ele venha comprar o nosso produto? Vale a pena observar que isso acontece muito em lojas de rua ou lojas de shopping. Os clientes estão passando e eles costumam olhar as vitrines, inclusive olhar vitrines, olhar lojas, é uma distração para muitas pessoas, inclusive para mim algumas vezes. Eu vou andando no shopping e vejo alguma coisa que me interessa ou não. E aí o grande detalhe é, será que esse cliente está propenso a comprar? Será que ele está só dando uma olhadinha mesmo? Será que talvez com uma olhadinha mais detalhada ele levasse esse produto? Muitas vezes os clientes estão dando uma olhadinha, por exemplo, para pesquisar preços. E clientes que estão pesquisando preços são bons clientes para comprar esse produto da gente. E aí é por isso que é importante perceber, algumas vezes os clientes estão pesquisando por curiosidade. E por curiosidade, muitas vezes são bons clientes para comprar da gente. Ou não, depende também. Por isso que é importante seguir os passos que eu vou dizer aqui nessa live, para que você agora consiga pescar esse cliente que veio dar uma olhadinha e faça com que ele faça negócio com você agora e no futuro, ou agora ou no futuro. Muitos clientes também estão dando uma olhadinha por hábito. Por exemplo, quando eu estou passando num shopping ou quando eu estou passando em alguma rua onde tem lojas e a minha esposa pode estar fazendo uma outra coisa, eu fico olhando as lojas, eu fico me distraindo, é um hábito para me distrair. Então, existem alguns motivos e o grande detalhe é que o cliente se distraindo, em geral, ele vai naquilo que ele tem interesse em conhecer. E é por isso que, se esse cliente que está dando uma olhadinha, você consegue pescá-lo, você consegue ter a abordagem correta, é bem possível que ele faça negócios com você agora ou no futuro. Entende? Então, assim, primeira questão é entender, a olhadinha é algo comum. Então, tomara que os clientes deem uma olhadinha no seu negócio todos os dias, muitos clientes. Quanto mais olhadinhas, mais possibilidades abrem na mente do seu cliente. Por que a gente fala disso? Porque o cliente que está dando uma olhadinha, ele vai alimentando a sua mente para o quê? Cara, e aí? Para que eu posso usar isso? Para que isso serve para mim? E deste modo, ele vai surgindo novas vontades, novas necessidades de consumo. Por isso que é importante clientes darem uma olhadinha. Agradeça os clientes que vão na sua loja dar uma olhadinha, tá? Isso são grandes oportunidades. Eles estão dando uma olhadinha na sua loja em um monte de lojas. Faz parte do comércio, então o comércio ele precisa de giro, de pessoas. Clientes dando uma olhadinha atraem clientes que vão comprar, por exemplo. Porque lugares onde tem grande movimento atraem clientes que querem comprar. Então agradeça os clientes que estão dando uma olhadinha, tá? Porque eles atraem mais pessoas. É aquela ideia do efeito restaurante lotado. Se você tem muita gente em um ambiente, atrai mais pessoas, né? E os clientes estão pensando em novas possibilidades. Às vezes eles não queriam comprar aquele objeto, aquela roupa, aquele tênis, mas olhando eles falam, pensando bem, cara, isso pode servir para mim. Pensando bem, eu achei bonito, né? E aí então a gente entra naquela ideia da compra por impulso. Grande parte das compras das pessoas são por impulso. Compra por impulso é algo já interno na mente das pessoas, pelo menos da maior parte das pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você fez uma lista de compra para ir no supermercado? Tá. Se você fez lista de compras, mais do que 50% das vezes que você foi ao supermercado, você já está num grupo seleto de pessoas. Agora eu vou te dizer mais uma coisa. Quantas dessas vezes que você fez a lista de compra, você comprou só o que estava na lista de compra e nada mais? Bom, aí agora eu acho que eu vou passar para 5% das vezes. Por que isso? Porque você monta a lista de compras, mas você não é planejado, você não tem uma organização suficiente para lembrar de tudo.
E aí você já entra no supermercado com a cabeça aberta para, se eu tiver esquecido alguma coisa da lista de compras, eu vejo lá na hora, lembro e compro. Acaba que você compra um monte de coisa que você nem precisa. Às vezes você compra um iogurte que estraga na geladeira, às vezes você compra um chocolate que você vai comer em excesso, nem precisava desse chocolate. Às vezes você compra mais pães sem precisar e o pão mofa, você joga fora. Às vezes você compra mais legumes e verdura e aí aquele produto estraga e joga fora. Às vezes você compra outras coisas que você nem imaginava. Alguns dos meus produtos são feitos de vendas por impulso. Olha que interessante, eu vendo mini pizzas. E ninguém coloca mini pizza na lista de compra. As pessoas compram por impulso. A gente posiciona esses produtos em áreas dos supermercados para a gente atrair justamente a venda por impulso. Então, quando o cliente está dando uma olhadinha, ele está pensando em novas possibilidades. E a venda por impulso pode acontecer. O grande detalhe, como eu sempre defendo aqui, será que o seu produto ou seu serviço realmente ajuda o seu cliente? Se não ajudar, ele pode fazer a compra por impulso, você vai conseguir vender e talvez ele não fique satisfeito no longo prazo ou no médio prazo. E é interessante se você conseguir juntar isso, para que ele compre por impulso e fique satisfeito, fique orgulhoso da compra que fez. E o grande detalhe é que isso não é nada anormal, é aquilo que eu falei. Isso é completamente comum, normal e é o que tem que acontecer mesmo. O cliente precisa dar uma olhadinha para irrigar na mente dele novas possibilidades, novos negócios e quem sabe criar novas formas de consumo, né? Não é nada errado, muito pelo contrário. O cliente ele tem o direito e deve sim aproveitar das vitrines, aproveitar do espaço, aproveitar da rua onde ele está andando e olhar tudo que ele quiser olhar. Isso faz parte da liberdade do cliente, ele precisa dessa liberdade. Eu sou um cliente, você também é um cliente, a gente precisa dessa liberdade e a gente gosta. Isso é uma coisa que toma da gente até um pouquinho de atenção. Enquanto a gente está rodando, olhando, a gente se distrai, a gente medita, enfim, é interessante. Então não tem nada de errado. O grande detalhe agora então como que eu faço para pescar esse cliente que está só dando uma olhadinha? E aí agora que a gente vai começar a nossa brincadeira. Como que faz para pescar um cliente que está dando só uma olhadinha? Como que as pessoas fazem? Chega um cliente na vitrine e está olhando uma loja de roupas. O que o vendedor que está lá dentro faz? Ele vem andando devagarzinho, chega lá e fala assim: bom dia, posso ajudar? Onde está o erro disso? O erro está naquilo que você talvez não esteja enxergando aqui agora no que eu estou falando. O erro está que na sua mente já está automático. Isso já é quase que um gatilho mental. Quando alguém te pergunta: oi, bom dia, posso te ajudar? É quase que automático você falar assim: não, estou só dando uma olhadinha. Para você perceber, o cliente nem pensa para falar isso. Ele responde no automático. E aí, então, você, além de matar a venda nesse momento, porque o cliente respondeu no automático, você não conseguiu agregar nada na vida daquele cliente. Aquele ser humano passou na sua frente e você não agregou nada na vida dele. Por quê? Porque ele respondeu a sua pergunta no automático. Ele não parou para pensar na sua pergunta. E aí, então, a gente vai entrar no primeiro passo de como responder o cliente que está só dando uma olhadinha. O primeiro passo, então, agora é construir relacionamento. Porra, Nathan, como é que eu vou construir relacionamento com um cliente que eu nunca vi e que ele, na primeira pergunta que eu fiz para ele, ele falou: estou só dando uma olhadinha e foi embora? Então, é porque quando você fez aquela pergunta para ele e ele respondeu no automático, ele nem sequer pensou naquela pergunta, na cabeça dele, no automático, tá aquele vendedor chato, aquele vendedor que não quer agregar nada na vida dele, aquele vendedor que não quer saber da vida dele, aquele vendedor que não quer saber no benefício daquela pessoa. E aí ele criou esse modo de defesa no automático para responder: não, estou só dando uma olhadinha. E como que eu faço então para construir relacionamento com esse cliente logo no primeiro instante? O cliente está olhando a vitrine. Você chega para ele e fala para ele: bom dia, posso te ajudar? Ele já responde no automático: não, estou só dando uma olhadinha. Como que eu faço agora para criar relacionamento com esse cliente no primeiro instante?
Para que ele não me responda, estou só dando uma olhadinha. Como que eu faço? Você faz uma pergunta subjetiva e que ele não possa responder no automático. Por exemplo, o cliente está na frente da vitrine. Você pode perguntar para ele assim: bom dia, qual dessas peças mais chamou a sua atenção aqui na vitrine? Ou então fala assim: olha, para a gente melhorar a nossa vitrine, será que você pode me ajudar? Qual dessas peças mais chamou a sua atenção aqui na vitrine? Isso é uma pergunta de cunho subjetivo, onde aquele cliente não tem como responder no automático, ele precisa pensar. E se você for uma pessoa agradável, ele vai te ajudar para melhorar a sua vitrine. Olha que fantástico. E aí esse cliente responde: eu estava olhando essa peça aqui, eu achei ela muito bonita, parece que está na moda. Alguma coisa o seu cliente vai te responder. E você tem certeza agora que é alguma coisa de caso pensado, não foi no automático. Aí você pergunta para esse cliente, você dá seguimento em mais uma pergunta subjetiva. Que legal, se você fosse usar isso, você usaria isso em qual ocasião? Olha que fantástico. Aí esse cliente responde para você: cara, essa calça jeans aqui eu gosto de usar para trabalhar no dia a dia. Aí você, nessa hora, eu aqui dentro de mim, tô dando um pulo de alegria por essa resposta desse cliente. Porque qual vai ser a minha próxima resposta? Outra pergunta de cunho subjetivo. Então eu vou perguntar para esse cliente: nossa, que bacana, e você trabalha com o quê? E esse cliente vai falar um pouco mais da vida dele. Todas as respostas dele agora são pensadas. Ele está pensando para me responder. Entende? Um grande detalhe disso é o seguinte: você não pode também, porque eu estou te ensinando a fazer as perguntas, mas você não pode também focar só nas perguntas. Você precisa interagir com o seu cliente. Então vamos recapitular. O cliente chegou na vitrine. Ao invés de você falar: bom dia, posso te ajudar? E ele responder no automático: não, estou só dando uma olhadinha. Vamos mudar a fita. O cliente chegou na vitrine, está olhando a vitrine e você vai fazer uma pergunta de cunho subjetivo. E você pergunta para ele assim: bom dia, qual dessas peças aqui na vitrine mais chamou a sua atenção? E esse cliente agora ele precisa pensar para te responder. E pensando para te responder, ele responde: nossa, essa aqui. Aí você pergunta para esse cliente: então, por que ela chamou a sua atenção? O que chamou a atenção nessa peça? E esse cliente fala: não, é porque eu acho que isso aí tá na moda agora, eu achei legal, achei bonito as cores. Aí você fala: que bacana, realmente essa peça tá na moda agora. Se você fosse usar essa peça, você usaria para qual ocasião? Aí seu cliente fala: olha, essa calça jeans eu gosto de usar no dia a dia, para trabalhar mesmo, sabe? Nossa, que bacana, realmente uma calça jeans dessa é uma peça leve pra gente usar no dia a dia e é bem confortável. Curiosidade, você trabalha com o quê? Olha só, e você vai construindo esse relacionamento. Tudo isso porque a sua primeira pergunta foi uma pergunta de cunho subjetivo, interessado na opinião do seu cliente e não na sua. Olha que interessante. Natan, o que mais que eu posso fazer? Agora dá para explorar isso durante meia hora, uma hora junto àquele cliente. O grande detalhe que você precisa entender é que o cliente que passa na sua frente, você precisa melhorar a vida dele. Você precisa agregar valor à vida dele. Gente querendo vender produto tem em todo lugar. Aquele tipo de vendedor mais bizarro, que é só empurrar produto mesmo. Quanto mais peças você levar, melhor. E o objetivo dele é vender. Quando você está disposto a agregar na vida do seu cliente e criar relacionamento, no mundo de hoje, onde as pessoas estão solitárias, a gente fala que é o século da depressão, vive chovendo por aí livros de autoajuda, pessoas aí preocupadas com a sociedade, porque a sociedade está entrando num caos emocional. Quando você entrega essa atenção de qualidade para aquele cliente, ele sabe que seu objetivo também é vender. Mas antes de tudo, o seu objetivo pessoal, interno, e é aí que você precisa trabalhar, tem que ser: como que eu faço para ajudar e para melhorar a vida daquele ser humano que está aqui na minha frente. E em cima disso, você também vai vender. E vai vender por um longo prazo. Você vai ter clientes fiéis na sua loja. Os clientes vão procurar você, porque com você ele criou relacionamento. Relacionamento gera confiança, tá? E vamos para mais alguns passos. O que você pode ter, por exemplo, da sua loja? Aí você fala assim: olha só, que tal você conhecer as outras peças que a gente tem lá dentro? E assim, eu gostaria de te mostrar para que, em outro momento, quando a senhora estivesse com vontade de comprar, lembrasse da nossa loja.
senhora pode me ajudar? Olha que legal. Desse modo, eu já falo para essa cliente, olha, em outro momento, quando você quiser comprar, lembre-se de mim. E agora, eu gostaria de te mostrar outras peças para agregar valor na sua vida. Olha que interessante, tá? Outra questão que você pode fazer, olha só, lá dentro da loja eu tenho um suquinho de siriguela, um cafezinho quentinho, uma água. Qual desses três a senhora aceita primeiro? Olha que fantástico. Por quê? Porque você já fala para ela qual desses a senhora aceita primeiro. Aí você leva para ela a água, ela fala assim, não, mas eu não vou entrar hoje não. Aí você fala assim, não, então eu pego a água para a senhora se hidratar. E aí você leva a água. E aí agora, você fala assim, agora eu posso pegar só um pouquinho de suco? Por quê? Porque você falou para ela qual desses a senhora quer primeiro. Ou então, e agora, um cafezinho ou um suco? E a senhora vai para sua casa e em outro momento a senhora volta. Isso que é agregar na vida daquele cliente. Esse cliente nunca mais esquece você. E como ele nunca mais esquece você, você precisa entender que a venda, aquele cliente ele vai comprar, ele vai consumir. A questão é se ele vai consumir amanhã na sua loja ou na loja do seu concorrente. Se você entender isso profundamente, você vai entender o valor que aquele suco, que aquele café geram na sua vida. É um valor gigante, tá? Mas tudo bem, suponha que as coisas tenham dado certo e esse cliente entrou na sua loja. E por entrar na sua loja e olhar as peças, ele foi gostando daquelas peças. E ele fala assim, deixa eu experimentar só essa calça aqui, deixa eu experimentar só uma aqui, só uma. E ele experimenta só uma, né? E aí você fala para ele, olha, eu trouxe aquela que você pediu e parecida com aquela, tem outros 2 modelos. Experimenta e me dá a sua opinião sobre isso. E aí aquele cliente experimenta os 3 modelos. Se você for um vendedor bom, antes desse cliente pensar, você já escolheu os modelos para que ele goste dos 3. Porque muitas vezes a gente vai numa loja e o vendedor ele não observa quem é você, não observa nada. E ele te leva todo tipo de trem para você experimentar. Acaba que na terceira peça que você experimenta e não dá certo, você já fica cansado de experimentar as outras. O grande segredo ali é o vendedor ter a sensibilidade, saber do seu negócio, para que ele leve para o cliente as peças que provavelmente o cliente vai gostar, não as peças que o cliente não vai gostar. E aí então entra mais uma informação importantíssima para fidelizar esse cliente que só chegou lá para dar uma olhadinha. Você precisa conhecer todas as peças que tem na sua loja. E você precisa conhecer sobre moda. Conhecer sobre harmonização, não sei se é esse nome que dá, entre uma roupa e outra, entre uma cor e outra, entre um calçado e uma outra coisa. Você precisa estudar isso no seu negócio para que você entregue valor para a vida daquele cliente. Olha só, a cliente chegou lá e ela gostou de uma blusa que estava na vitrine. E por conta da blusa, e como você conhece sobre moda, você levou para ela a blusa e falou para ela, olha, com essa saia e esse sapato, é o modelo mais bonito dessa blusa. Deixa eu te mostrar uma foto. Você mostra para ela uma foto de algum modelo ou de alguém vestido com aquele modelo, com aquele modelito. E ela fala, nossa, que bonito, será que vai ficar assim em mim também? E ela veste e fica assim nela também. E aí, consequentemente, você vende 3 peças, enquanto você não venderia nenhuma. Porque esse é aquele cliente que falaria para você, estou só dando uma olhadinha. Entende que interessante? Então, assim, essa questão de agregar valor à vida do seu cliente, saber fazer as perguntas certas para que seu cliente pense antes de te responder, para que seu cliente saiba que você está importando com ele, esses são os grandes segredos para você fechar grandes negócios. Vamos pensar, por exemplo, agora numa loja de eletrodomésticos. Vamos pensar em outro exemplo agora, porque isso não se aplica só em loja de roupa, se aplica em qualquer tipo de negócio. Se aplica até no meu, que é B2B, eu vendo para empresas. Vamos pensar então agora que o cliente está passando em frente a uma loja de imóveis e ele viu uma televisão. E aí o vendedor chega lá e faz o quê? Pois não, posso te ajudar? E o cliente responde o quê? Não, estou só dando uma olhadinha. Então como que a gente faz para reverter, para que esse cliente não fale, estou só dando uma olhadinha?
e o cliente entre na loja, converse com o vendedor e veja os aparelhos de televisão. Ele pode chegar e falar assim: o que mais chamou a sua atenção nessa televisão? E aí, na hora que ele pergunta para o cliente o que mais chamou a sua atenção nessa televisão, o cliente não tem como responder: estou só dando uma olhadinha. Ele vai acabar respondendo você de maneira subjetiva. Ele vai falar assim: cara, eu achei essa televisão muito grandona, que legal. Nossa, isso aqui deve... Sabe, ele vai interagir com você. E você interagindo com ele, você pode perguntar para esse cliente: quais os tipos de programa você mais gosta de assistir? E aí, na hora que esse cliente responder sobre tipos de programa que ele mais gosta de assistir, você tem assunto para conversar com esse cliente meia hora, 1 hora, 2 horas. Esse cliente vai interagir com você, você vai poder conversar com esse cliente um tempão, rodando dentro da sua loja. Entende? E aí, você como um vendedor de lojas de eletrodoméstico, o que você precisa saber? Você precisa saber sobre filmes, você precisa saber sobre música, você precisa ter no seu smartphone, por exemplo, vídeos de filmes naquela televisão. Sabe quando a Samsung lança uma televisão nova e eles fazem uma propaganda na televisão? E a propaganda normalmente é uma experiência. Eles mostram uma experiência de alguém assistindo naquela televisão. Você precisa ter esse vídeo no seu telefone, já rapidinho, para mostrar para o seu cliente. Porque uma imagem vale muito mais do que às vezes aquilo que você fala para o seu cliente. E aí você vai se treinando para nunca fazer as perguntas lógicas, tá? Então o cliente chegou na sua loja de eletrodomésticos, viu uma televisão. Então o que você vai fazer agora? Bom dia, o que mais chamou a atenção sua nessa televisão? E esse cliente vai te responder. E aí você fala para ele assim: o que você mais gosta de assistir? Aí ele fala assim: cara, eu gosto de assistir séries. E você já fala assim: caramba, que legal. Que tipo de série? Eu assisto várias lá em casa, por exemplo. Então, se você não assiste, não mente. Você fala pra ele assim: que tipo de série? Eu tava pesquisando algumas séries muito legais aqui, porque eu não costumo assistir. Me fala um pouco sobre essas séries. Qual que é que você mais gosta pra eu assistir lá na minha casa? Aí esse cliente vai colaborar com você, ele vai te explicar da série, ele vai te falar um monte de coisa. E aí você tem a oportunidade desse cliente estar dentro da sua loja, na sua frente, para que você possa vender para ele. Tá? E o segredo é agregar valor à vida do cliente e fazer perguntas de cunho subjetivo. Porque se você fizer perguntas de cunho objetivo, aquelas perguntas que todo vendedor faz, todo cliente vai responder de maneira automática. E se ele responder de maneira automática, o problema não é a resposta dele. O problema é que ele nem pensou para responder. E se você cair nessa, se você continuar caindo nessa, e olha que eu vou no shopping, eu vou comprar roupa, eu não conheço uma loja que faz isso. Eu vou comprar eletrodomésticos, hoje em dia eu só compro pela internet. Por quê? Porque eu vou nas lojas de eletrodoméstico, o vendedor não sabe nada sobre o produto, não sabe me explicar nada. É uma realidade nua e crua. Eu vou comprar um veículo, o cara não sabe me explicar nada sobre o veículo. Eu vou comprar uma casa, o corretor não sabe nada sobre a casa. Ele é um corretor que vende casas em qualquer região. Ele não conhece nada sobre a região. Ou quando conhece, conhece pouco sobre a região. Ele não sabe dar ideias. Ele não sabe, por exemplo, baixar um programinha de arquitetura e colaborar com a minha vida. E, por exemplo, se viu que eu estou interessado numa casa, montar alguma coisinha para eu ver aquela casa como será quando eu mudar para lá. Usar, no caso, o gatilho da antecipação. As pessoas não sabem vender de maneira nenhuma. São raros os vendedores que vendem um produto de verdade, que sabe atender o cliente e vender, sabe não perder venda. Entende? Então isso é uma realidade, você vive isso. Se você for vendedor, estiver assistindo, se você for um gestor de vendas, se você for um empresário como eu, você sabe disso. Não tem pessoas que sabem vender, é difícil encontrar uma pessoa que sabe vender para você, que sabe agregar experiências, agregar conhecimento na sua vida. E por isso que, nesse caso simples de uma loja, já abre margem para a gente conversar sobre isso uma vida inteira. Sobre as experiências dos clientes junto aos vendedores. E aí tem gente que fala assim: Natan, tudo bem, isso é fácil de você falar, mas cara, na hora de aplicar é muito difícil, a gente não lembra para fazer tudo. Claro, a gente não lembra um monte de coisa. O que você precisa fazer? Treinar. Você precisa se treinar. Você implementa uma única mudança. Implementa só a primeira pergunta que eu te passei, só a primeira pergunta. E depois você vai dando segmento, você vai melhorando as suas técnicas. Assim que funciona. Tem gente que fala assim: cara, tem cliente que não quer papo de jeito nenhum. E realmente tem cliente que não quer papo. Assim como tem cliente que não ia levar de qualquer maneira. Tem razão. Por isso que você tem que fazer o seu melhor. Porque a venda é questão de probabilidades.
quantos clientes você atende, qual a qualidade dos clientes que você atende, qual que é a sua maneira de pescar o cliente. O problema é que se você faz errado, você perde clientes que iam comprar. Esse que é o problema. Quantas vezes eu não entrei numa loja para comprar e saí da loja sem comprar? Isso é triste. E eu sei que também isso aconteceu com você. Você foi na loja para comprar um tênis e saiu da loja sem comprar o tênis. Porque realmente não tinha o modelo que você queria, mas aquele vendedor não sabia agregar na sua vida. E quando você foi olhando a vitrine, você até pensou em outras opções, mas aquele vendedor mesmo não sabia pensar em outras opções. E te ofereceu alguma coisa nada a ver. Aí você falou assim, cara, esse vendedor não entende de nada. Não achei e vou embora. E aí tem gente que fala assim, cara, mas na minha loja tem muita coisa, eu não sei de tudo. Então aprende. Estuda sobre o seu negócio, estuda sobre as necessidades dos seus clientes e estuda sobre os seus produtos. Porque se você souber isso, na hora que você estiver na frente do seu cliente, na sua cabeça vai chover ideias para falar para aquele cliente sobre aqueles produtos, para falar para aquele cliente o tanto que aqueles produtos podem melhorar a vida dele. E você vai entender também do cliente, porque você estudou o cliente, você vai saber as perguntas certas, você vai saber a maneira de abordá-lo, você vai saber verificar o que aquele cliente gosta, como que aquele cliente gosta de ser tratado, qual o estilo daquele cliente. Sabendo esse tanto de informações, você vai levar uma conversa com esse cliente meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e vai conseguir entregar valor na vida dele. Consequentemente, ele vai comprar o seu produto ou o seu serviço. É esse que é o segredo. Você precisa estudar sobre o seu negócio. Hoje em dia tem a onda dos representantes comerciais. Os caras representam um monte de coisa e não entendem de nada. É óbvio. Por isso que você precisa estudar. Se você vende leite, estuda sobre leite, aprende sobre leite. Aprende sobre trade marketing, que você vende leite para supermercados. Aprende sobre decisão do cliente, como que o cliente toma decisões. No momento que o cliente está passando no corredor do supermercado, por que ele olha para um lado ou para o outro? Como que ele toma as decisões que toma? Como que ele decide comprar um produto ou não? O que acontece na mente desse cliente? Olha só, estuda isso. Porque você consegue agregar na vida do seu cliente. Você consegue agregar na vida da empresa para a qual você trabalha. E assim, se você quer conquistar clientes, especialmente esses que estão só dando uma olhadinha e vender muito mais para todos os tipos de clientes, uma coisa que você tem que evitar é o quê? É aquele tipo de pergunta. Bom dia, posso te ajudar? É igual quando você vai na casa de alguém e alguém fala para você assim, você quer um suco? Você quer um sanduíche? Você quer um bolo? E aí, naturalmente, se você não tem intimidade, como acontece com o cliente quando vai na sua loja, que ele não tem intimidade com você, a resposta automática é, não, estou satisfeito. Quantas vezes você não falou que estava satisfeito? Quantas vezes você não falou que você não queria suco, não queria água, só porque você estava com vergonha, só porque você estava numa casa de alguém que você não tinha intimidade? A mesma coisa acontece com o seu cliente. Por isso que quando você fala, bom dia, posso te ajudar? Automaticamente ele fala, não, estou só dando uma olhadinha. Por quê? Porque ele não tem intimidade com você ainda. Ele responde no automático. Tem gente que fala, o cliente, por exemplo, está lá na vitrine e a pessoa fala assim, entra, vamos experimentar. O cliente não vai. Por que ele não vai? Ele vai falar, cara, vai ficar esse vendedor, vai me trazer 200 roupas e eu não vou levar nada, então eu tô fora, não vou. É óbvio, velho. Porque ele não quer experimentar. O cliente nunca quer experimentar roupa. O que o cliente quer? Ele quer a sensação de vestir uma roupa bonita. Ele quer a autoestima que a roupa proporciona para ele. O cliente nunca quer experimentar roupa. Experimentar roupa é apenas um meio para o cliente alcançar o seu objetivo. Então você nunca deve falar para o seu cliente, ei, entra aqui na loja, vamos experimentar. Experimentar o quê, rapaz? Ele não quer experimentar. A ideia é o quê? Agregar valor à vida desse cliente e demonstrar para ele tanto que aquilo ali vai trazer para ele benefício de autoestima, de beleza. Então essa história de você pegar 30 roupas para um cliente experimentar é péssima, porque se você errar nas primeiras roupas, o cliente começa a se cansar e não quer experimentar mais. Então o segredo é conhecer o cliente, conhecer do que você vende e entregar para ele o produto que mais se aproxima daquilo que ele precisa. Porque aí você tem mais chances de acertar. E o cliente satisfeito, o cliente entra na loja sorrindo. Ele está propenso a levar tudo. E se você coloca para ele experimentar 3 ou 4 roupas ruins, que ele não gosta, ele começa a se cansar, a mentalidade dele fica negativa
e agora tudo que ele for vestir, ele vai ver defeito e não vai levar nada. Então, qual que é o jeito certo? Interaja com o seu cliente, seja o especialista no que você vende e no seu cliente, nas necessidades dele. Entregue conteúdo que seu cliente não saiba. Então tenha curiosidades, tenha informação, certo? Deixe-o à vontade, entregue para ele o que tem mais possibilidades dele gostar. Foi isso. Espero que eu tenha agregado na vida de vocês, tá? Não vamos perder venda para respostas automáticas, beleza? Um abraço a todos e até